Na última semana, a Petrobras anunciou que teve em 2023 o segundo maior lucro da história, atingindo 124,6 bilhões de reais. Mas o recorde foi seguido de um anúncio que frustrou acionistas. Os dividendos extraordinários, avaliados em 43,9 bilhões de reais, não serão distribuídos. As declarações da cúpula da empresa sobre o destino dos lucros e o aumento de investimentos causaram um ruído no mercado. E somada à reação negativa da mídia, as ações da empresa chegaram a despencar pelo menos 10% no Brasil e no exterior. Essa crise tomou grandes proporções e o mercado passou a pressionar pela saída do presidente da estatal, o Jean Paul Prats. Mas a resposta do governo foi dura. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a saída de Prats está fora de cogitação. Lula se mostrou descontente com o que classificou como a choradeira do mercado e afirmou que a Petrobras não pode pensar só nos acionistas, mas que é importante pensar no povo brasileiro. Sexta-feira, 13 de março de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o conteúdo análise com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o VGEocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado e uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento, de segunda a sexta-feira. Hoje eu vou conversar com o economista André Roncalha. Mais uma vez, a gente vai falar sobre essa tal crise na Petrobras, porque apesar dos bons resultados, né, financeiros e da histórica remuneração também para os investidores, os acionistas minoritários da estatal estão pressionando por mais. A gente vai entender essa história aqui a partir de agora. Roncalha, prazer falar contigo mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui ao Em Detalhes, querido. Prazer, Gabi. É sempre ótimo estar aqui com você e todo mundo que nos acompanha. Vamos por partes, então? A primeira coisa que eu quero te perguntar é para onde vão os dividendos que a União recebe da Petrobras? Isso é uma coisa. E a outra coisa é que o governo brasileiro, ele é o principal acionista da Petrobras. E esse recurso é usado para pagar dívida pública, não é isso? Ou, enfim, você vai explicar aqui para a gente. Mas eu queria aproveitar para te perguntar também sobre o pagamento anual dos dividendos da Petrobras no finalzinho do governo Bolsonaro, porque aconteceu uma coisa um tanto quanto anormal ali para o histórico, né? Em 2022, foi mais de 86 bilhões de reais. Em 2021, foi de 72 bi. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para 2020, 6,657 bi. Muito menor. Por que é essa diferença? E acho que tudo isso está interligado aqui, então a gente pode ir por partes, para tentar entender toda essa história. Sim, Gabi, existe um processo de tentativa de drenar a empresa de recursos por dois motivos. Primeiro, para poder dar um retorno alto para os seus acionistas e acalmar o mercado e até direcionar a empresa para um caminho e uma direção que, na minha visão, não é adequado para uma empresa de natureza mista, ou seja, ela é pública e privada, ainda mais sendo uma empresa estratégica, sendo a maior empresa do país. A Bolsa de Valores, né, é fortemente afetada pela Petrobras, pelo seu tamanho. Então, o que o governo Bolsonaro, e na verdade já tinha começado com o governo Temer, vinha fazendo é um processo de miniaturização da empresa, de desmonte de toda a capacidade produtiva que a empresa tinha. Então, o setor de petróleo, ele é um setor que envolve várias etapas. A Petrobras, ela não apenas fazia a sondagem para ver onde tinha, né, poços de petróleo, reservas, como ela também fazia toda a construção para a exploração, depois refinava esse petróleo, distribuía esse petróleo e depois colocava isso também na bomba, né? Então existia a BR, distribuidoras que as pessoas se acostumaram a ver os postos, né? BR. Então você tinha toda essa linha de produção sob um único guarda-chuva chamado Petrobras. A partir de 2016, depois do escândalo da Lava Jato e todos os excessos que foram cometidos também pela operação, o resultado foi um desmonte dessa cadeia produtiva e um olhar cada vez mais ansioso dos acionistas pelo resultado da empresa, ou seja,
qualquer lucro que aparecesse, ele precisaria ser rapidamente distribuído na forma de dividendos. E esse é um processo que é revertido com o fim da gestão Bolsonaro, e a partir do processo de transição com Jean Paul Prats, que é o novo presidente da Petrobras sob a presidência do Lula, existe um movimento de reter mais lucros para pegar esses lucros e investir na produção, e investir na transição energética, em começar a olhar para investimentos em energias renováveis. E esse é o processo que as grandes petroleiras mundo afora vêm passando, que é se transformar de empresas de petróleo em empresas de energia, ou seja, diversificar a quantidade de fontes de energia que ela opera. E esse é o processo. Então é inevitável que aquele movimento de drenar a empresa, qualquer lucro ele era distribuído, ele é parado. Agora, sob a gestão do Paul Prats. Não é que ele é paralisado, diminui-se o ritmo de distribuição desses dividendos. E, inevitavelmente, o mercado, né, que quer ter o seu dinheiro rapidamente de volta, vai chiar. Vai chiar, e a gente teve, justamente por conta dessa pressão, né, a gente teve um reflexo no preço das ações da Petrobras, claro, na sexta-feira passada, dia 8, quando a companhia apresentou, inclusive, balanço financeiro, e aí falou em aumentar os investimentos, como você está explicando aqui, né, Roncalha? O mercado ficou sabendo que a prioridade seria o investimento e não o pagamento desses acionistas, né, e aí os papéis caíram mais de 10%. Foi uma ação que para fomentar certo pânico? Explica esse movimento da Bolsa para a gente, por favor. Não, certamente uma reação perfeitamente razoável da parte do mercado, esperada, e inclusive, Gabi, só para deixar o spoiler aqui, tá? Porque isso vai ter, tá, desdobramentos no futuro, uma empresa estatal, outra empresa estatal de petróleo fez a mesma coisa que a Petrobras. Ela se chama Equinor, é a estatal norueguesa. É o exemplo, Gabi, de petroleira que está fazendo a transição energética, que está diversificando o seu portfólio, produzindo energias renováveis. Como a Petrobras, ela diminuiu o quanto ela ia distribuir de dividendos. Em um dia ela perdeu 7% do valor de mercado lá na Noruega ou nas bolsas em que ela é negociada. Então isso mostra que a sanha pelo lucro do mercado, ela não conhece fronteiras. Então se ela bate aqui na gente, ela vai bater em qualquer empresa que estiver tentando transitar para energias renováveis. No caso específico da Petrobras, esse movimento de mercado, né, a queda foi algo em torno de 10% do valor das ações, ela é explicada por duas coisas, só para deixar um pouco básico aqui para quem nos acompanha. A primeira delas é que existia uma previsão de um dividendo maior do que aquele que foi distribuído, e a segunda é que existia a expectativa de um dividendo extraordinário que não foi, né, distribuído. E por que ele não foi distribuído? E esse é o segundo ponto. Porque a empresa, não é que ela justificou a distribuição menor porque ela investiga, Gabi. É porque ela disse assim, eu vou deixar numa reserva de lucros. Olha isso. Então, o conselho de administração, junto com a presidência, falou assim, eu tenho esse lucro, não nego, ele pertence aos acionistas, eu só não vou distribuir agora. Só que essa mudança no estatuto da empresa ocorreu em novembro passado, ou seja, já na gestão do Jean Paul Prats. Porque pela lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, que rege todas as empresas que têm capital em bolsa de valores e tudo, a empresa ela tem que distribuir sempre, todo ano, 25% do lucro líquido, ou seja, depois que pegou tudo aquilo que recebeu, tirou as despesas, tirou os impostos, tudo aquilo que a empresa tem que arcar, ela tem que dar 25%, um quarto desse valor ela tem que distribuir para os acionistas. O governo Bolsonaro subiu esse patamar para 60%. Então o estatuto da empresa, ele é superior, ele é anterior à lei das SAs. A lei das SAs coloca um mínimo. Então para todas as empresas do Brasil que têm
né, que são sociedades anônimas, elas devem distribuir 25% do lucro líquido. No contexto de depenar a empresa, a Petrobras, com seu conselho de administração, lá já com Temer, Bolsonaro, elevaram esse valor para 60%, ou seja, é colocar o extrativismo direto no estatuto da empresa. 60% do seu lucro você vai distribuir. O Jean Paul Prats, já sob nova gestão, reduz isso, inclusive timidamente, para não assustar demais o mercado, para não gerar aquela ideia de que está dando cavalo de pau em transatlântico e tal, baixa isso para 45%. Só que, nessa mudança que foi feita no final do ano passado, eles criaram essa categoria chamada reserva de lucros. E a reserva de lucros, ela é basicamente um lançamento contábil que diz que o dinheiro é do acionista, só que ele pode ficar lá, ad eterno, ele não precisa ser distribuído. Ele pertence ao acionista. Ele pode ser eventualmente distribuído, ele pode ser integralizado ao capital, então ele vira o patrimônio da empresa, entendeu? Ou ele pode simplesmente ficar lá. E isso gerou, no meu entendimento, o pessoal do mercado não é tolo, conhece muito bem a empresa, o pessoal viu isso e falou, bom, quando que esse dinheiro vai vir? Não sei. E aí isso gerou o ajuste no preço das ações. Porque só para finalizar, o preço da ação, a partir do momento que você compra ação, existe uma expectativa de pagamento de dividendo. E esse dividendo, que é pago por ação, ele é uma porcentagem do preço, né? Ele está lá embutido. Então, quando a empresa paga o dividendo, automaticamente o preço das ações são ajustados, né? Diminui porque aquele valor esperado não está mais ali. Nesse caso, o mercado descontou um pouquinho a mais, porque esse dividendo não pago, né, que eles não têm expectativa de receber, porque não tem clareza, então eles também descontaram. Então o valor das ações caiu e já, né, na sequência ele voltou a subir, já representando esse mercado, né, consolidado que é o de petróleo. Exatamente, isso que eu ia citar até, né? Na terça-feira, a gente está, inclusive, gravando, então a gente ainda deve ter outras oscilações aí, enquanto a gente está gravando, está tendo uma queda pequena, inclusive, mas na terça-feira a gente já teve uma recuperação parcial, né? Então, de 3%, superior a 3%. Então, a gente já está tendo uma recuperação, é importante dizer isso também, porque parecia, pelo que a gente viu na imprensa tradicional, inclusive essa é a pergunta que eu quero te fazer. É sempre o fim do mundo, que era uma né, guerra. Gabi? Exatamente. Por que a gente Não, viu... a empresa vai perder, vai se dissolver, né? Eles fazem sempre um terrorismo muito exacerbado. Exatamente. O que explica esse celeuma? Por que incomodou tanto a mídia tradicional? E eu acho muito importante ressaltar aqui também, Roncalha, que uma parte dos veículos de imprensa focados em economia, eles são de empresas, né, de financeiras, como o BTG Pactual, XP Investimentos e Banco Itaú também. Ou seja, é importante que o lobby seja considerado aí também em algumas dessas notícias, né? Uhum. Sim, no Brasil, eu acho que existe essa influência das financeiras, né, dos agentes de mercado que comandam veículos de comunicação, mas eu acho que essa ideia de que o mercado ele é o Deus supremo e ele sempre sabe o que é certo, para onde que o dinheiro deve ir, ela domina, na verdade, grande parte da imprensa. Eu acho que é quase que impossível você ir num grande jornal, numa grande emissora, Totalmente. E o padrão médio de pensamento não ser esse. Por quê? Isso é algo que está no nosso ambiente. Faz 40 anos, Gabi, que essa ideologia, né, se abateu sobre nós e é basicamente o que os economistas de mercado falam. Então, é evidente que quando você está tratando de uma empresa do tamanho da Petrobras, com a sua natureza mista, pública e privada, a predominância das visões vai ser essa visão de mercado, é a visão do rentista, é a visão do proprietário de um pedaço de papel que lhe dá o direito a um dividendo. A maior parte das pessoas que têm ações da Petrobras, elas não estão preocupadas em ir a uma assembleia da empresa, elas não querem o controle da empresa, elas não querem direcionar para onde vai a empresa. Elas delegam isso para o conselho de administração. Elas querem o quê? O retorno financeiro. E aí tem gente que é acionista de longo prazo, comprou o papel da ação e confia na empresa, confia que ela tem o potencial de fazer essa transição, diversificar as fontes de energia que ela produz, e tem gente que quer
tirar o dinheiro o máximo possível da empresa. Então não está preocupada com como a empresa vai se desenvolver em décadas. E aqui é um ponto-chave, Gabi. Hoje nós temos uma estrela brilhante, maravilhosa, chamada pré-sal. E quem está nutrindo essa especulação contra a empresa, exigindo que ela distribua esses dividendos de maneira acelerada, é quem está querendo exaurir o mais rapidamente possível essa nossa estrela, que é o pré-sal. O problema é que até 2029, os lucros da Petrobras vão crescer. Só que a partir de 2029, a gente entra no que a gente chama da fase descendente da curva do pré-sal. Como a receita é preço vezes quantidade, o preço vai ter que subir demais para que a quantidade diminuída, né, por conta de você começar a extrair menos da reserva, compense e gere esses lucros. Ou seja, existe uma data já agendada para que o pré-sal deixe de ser essa estrela brilhante, ele se apague. E é importante que no caminho desse momento em que o pré-sal vai deixar de ser essa estrela, que a Petrobras tenha planos alternativos para novamente se tornar uma empresa de energia, a ponto tal, Gabi, de vamos dizer assim, o término do pré-sal não ser um problema grande para a empresa. Lembrem-se, a empresa ela sobrevive aos seus insumos, ela sobrevive aos recursos naturais que ela explora. Então, nesse sentido, obviamente dentro de limites, tá? Não quero dar a noção de que a empresa pode ser ambientalmente irresponsável, ao contrário. Mas ela tem esse propósito de se diversificar. Se a gente não começar a fazer isso agora, redirecionando esses recursos para construir essa diversificação, duas coisas vão acontecer. A gente vai perder essa empresa, então a Petrobras vai perder o papel que ela tem, que é a maior empresa do país, que mobiliza investimento, gera milhares e milhões de empregos indiretos na economia inteira, e a gente vai perder um elemento importantíssimo, que é todo esse capital técnico, tecnológico e de inovação. E o resultado vai ser exatamente a perda dessa fronteira nova, que é a tecnologia verde, e que a Petrobras está muito bem equipada para poder avançar e descobrir fontes de energia importantes para o país. É muito bom isso, porque diz respeito também sobre uma visão estratégica, né, Roncalha? Agora, eu queria perguntar para você também a respeito do debate político, né? Porque o presidente Lula, já desde a campanha eleitoral, falava sobre colocar a Petrobras num outro caminho, né? Não é surpresa também para ninguém de que ele queria um caminho voltado para investimento, para a segurança energética do país e tudo mais. Aí a gente teve, logo na sequência de que tudo isso saiu na imprensa, uma reunião entre o presidente Lula e também o Jean Paul Prats, né? Conversando a respeito disso e logo se ficou sabendo que, na verdade, ele ia continuar no cargo, diferente do que estava sendo ventilado na imprensa, né? De que o presidente da Petrobras podia sair do cargo, de que era uma crise e que poderia existir até uma possível troca desse cargo. E aí ele encontrou tanto o ministro de Minas e Energia, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou a respeito disso. E aí houve um encontro de Lula com o presidente da Petrobras. Então eu queria ouvir a sua avaliação de como o presidente Lula está lidando com isso do ponto de vista político, né? E de como isso também... de certa forma, ele, como um grande conciliador que se ele está tentando ali conciliar interesses do governo sobre a empresa e até interesses do mercado, se ele dialoga com isso também. Sim, a escolha do Jean Paul Prats foi feita a partir da experiência que ele tem no mercado de petróleo e gás. Tá? Então, não é uma pessoa, sabe, um neófito que chegou lá exclusivamente com uma indicação política, alguém que tem um conhecimento profundo do mercado e que justamente faz um papel brilhante em acomodar esses interesses diversos e serve ao mesmo tempo como um representante do governo ali, no sentido de ter a confiança do presidente Lula, de encampar, né, esse interesse adicional do desenvolvimento, do longo prazo, mediante a pressão por essa distribuição muito acelerada de dividendos. Então o papel dele é justamente fazer esse equilíbrio e talvez a expressão mais clara disso seja a regra, né, de preços da Petrobras, a chamada PPI, porque ele mexe na regra de preço sem extingui-la,
Então, ele mantém a política de preços de importação da Petrobras, porém, ele faz um ajuste na frequência, né, do repasse da variação do preço internacional aqui para dentro. Ele acomoda, suaviza os choques que vêm de preço lá de fora aqui para dentro. E isso vale para queda ou para subida. Ele vem fazendo esse papel e com isso a Petrobras obteve, né, esse lucro de 124 bilhões de reais. Então note que a preocupação, da maneira como eu vejo do presidente Lula, é garantir que a Petrobras continue mudando o seu trajeto, no sentido de orientar-se mais para o futuro, e eu acho que o Jean Paul Prats tem um trabalho ali bem difícil, né, de articular esses diferentes interesses, e eu acho que agora o presidente Lula está pressionando, né, o presidente da Petrobras a ser um pouco mais ousado, e talvez o que esteja acontecendo aqui é que o Jean Paul Prats está falando, olha, presidente, é importante tudo, mas a gente precisa ir com calma. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma disputa sobre o ritmo de mudança, e aqui eu quero apontar 2 elementos que servem para quem está nos acompanhando apenas entender a complexidade da política corporativa da Petrobras, mas também o processo pelo qual ela passou, né, a partir do governo Temer. Primeiro, quando a gente fala de política corporativa, numa empresa de economia mista, ou seja, ela é pública e privada, é inevitável que haja conflito de visões. Essa ideia que a imprensa passa de que existe interferência política na Petrobras é um grau assim, de simplicidade e simploriedade, se a gente puder usar esse neologismo, que incomoda quem acompanha, né, esse tipo de discussão. Por quê? Toda intervenção numa empresa é política. Por que quando vem do Estado brasileiro, que está orientado para o interesse coletivo, é visto como uma interferência política, não técnica, atendendo a interesses que não são os melhores da sociedade e da empresa, e quando vem um interesse extrativista do mercado, é visto como sendo, né, o interesse técnico, é uma decisão que está sendo tomada com base em fundamentos, na melhor teoria. Todas são interferências políticas. Então, o que o mercado está tentando fazer com os seus porta-vozes na imprensa é uma interferência política na Petrobras. É uma tentativa de manter a Petrobras onde ela se encontra, né, nesse momento, distribuindo muitos dividendos, sujeitas a essas oscilações de mercado, aos humores dos agentes de mercado. E o que o governo está tentando fazer é redirecioná-la. Agora, Gabi, de maneira bem simples, isso é política corporativa. Simples e direto. O segundo ponto importante que tem a ver com essa história da Petrobras é o fato de que ela foi fortemente colonizada por forças de mercado. Para ficar bem nítido, não importa, você pode trocar o conselho de administração, você pode trocar o presidente da corporação, os diretores, os gestores, eles continuam sendo influenciados pela lógica de que a Petrobras deve funcionar como uma empresa privada. E isso você não muda da noite para o dia, porque é um aparelhamento corporativo, e eu estou usando o termo de uma maneira bem neutra do ponto de vista da ciência política, sem qualquer avaliação moral. É um aparelhamento corporativo que é difícil de transformar. E você não pode simplesmente chegar lá e mandar embora todo mundo, porque as pessoas são a memória da empresa. Da mesma maneira que a gente critica o que acontece com uma empresa privatizada, em que eles mandam embora todos os funcionários de campo, né? A gente viu isso no caso da Eletrobras, né? Milhares e milhares de funcionários de campo que foram mandados embora. E eles são a memória institucional da empresa. Da mesma maneira, você não pode fazer isso com os cargos de gestão. Então, é um processo gradativo de consolidação dessa mudança, e eu acho que esses atores ali estão colocados, né, na tentativa de acomodar os diferentes interesses em jogo. Muito didática a tua explicação, Roncalha, e acho que fica muito clara aqui tudo o que aconteceu. Eu quero aproveitar esse minuto final aqui, a gente não tem muito tempo, mas eu acho fundamental te aproveitar aqui para explicar uma história de um vídeo que foi muito divulgado na rede social do Ciro Gomes, que foi presidenciável, é do PDT, acusando o governo federal de vender precatórios para instituições financeiras, né? Ele diz que o governo destinou 93 bilhões de reais de precatórios atrasados quitados pelo governo aos bancos. Então, aqui são os títulos de dívida
dívida, né, do governo que são concedidos por via judicial, e você pode explicar isso muito melhor do que eu, mas para pagamentos acima de 60 salários mínimos. E que costumam, né, demorar muitos anos para ser pagos. Mas vamos lá, o Ciro diz que foi o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Quero pedir primeiro para você explicar que história é essa e, de forma didática, né, como é que funciona o pagamento desses valores também? Então vamos lá, um precatório ele é um título de dívida que ocorre, né, ele vem à vida depois de uma decisão judicial. Então o Estado ele precisa indenizar uma família ou devolver um direito do qual uma pessoa, uma empresa foi privada, e o setor judiciário, né, o Poder Judiciário diz, Estado, pague. Então uma dívida que o cidadão tem a receber do Estado. Então o governo tem que ir lá e pagar essa pessoa. Só que como você bem falou, isso entra numa fila do orçamento. Tá? Porque o Estado tem, às vezes, dificuldade de pagar, e esses precatórios podem ocorrer no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Então você entra numa fila, mas você tem o direito. Aí o Estado diz, devo, não nego, pago quando puder. Ou seja, a pessoa que tem esse pedaço de papel não sabe quando ela vai receber. Com base nessa promessa de pagamento, esse direito a receber, as pessoas e empresas fazem o quê? Elas se veem ali na posição de vender esse direito em troca de uma antecipação de dinheiro. Em outras palavras, uma operação de crédito. Chega um agente financeiro, sabe que a pessoa tem aquele papel e fala, você tem 100 mil a receber? Então eu vou te dar aqui 50, né? Você prefere o quê? Um passarinho na mão ou 2 voando? Então eu vou te dar 50 mil e quando a justiça pagar a você, né, vai ter um documento que eu vou entregar ao juiz dizendo que eu sou um procurador e vou receber esse dinheiro. Isso tudo é registrado, tá? Então, em geral, os juízes têm controle desses documentos e tal. Muito bem. O que aconteceu? Para a gente, né, entender a lógica dos precatórios num ponto de vista mais amplo. Esses precatórios e esse mercado existe há mais de 30 anos. Então, não é novidade. Ele já é um mercado muito agitado e animado nos 3 níveis de governo. Inclusive, você pode entrar na internet e tem mapas de precatório no Tribunal de Justiça de São Paulo, você consegue ver, né, onde que estão esses precatórios, eles não têm... Tem, obviamente, alguma limitação de acesso por uma questão, né, de CPF, identificação, mas, em geral, não é muito difícil de obter. Em 2021, o senhor Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, voltam à PEC do calote, que essencialmente diz o quê? Não vou pagar mais de um determinado valor e o resto, esse espaço no orçamento, eu vou fazer o Auxílio Brasil para tentar me reeleger em 2022. Foi isso que o Bolsonaro fez. Então, em vez de pagar as famílias que tinham dinheiro a receber, ele jogou lá para 2027. 2027. Então, ele falou, lá em 2027 a gente volta a pagar. Acumulando a montanha de precatórios, essas dívidas que iam crescendo, possivelmente a gente chegar em 2027 com 200 bilhões no total de dívida. 200 bilhões, Gabi. Por quê? O valor que você falou acima de 60 salários mínimos são os precatórios. Só que um título de dívida parecido com esse é chamado de RPV, que é uma requisição de pequeno valor, que é até 60 mil. Essas estão quadruplicando nos últimos 10 anos. Então está crescendo de uma maneira que ninguém está entendendo. O governo Bolsonaro não mexeu uma palha para entender o que estava causando o aumento desse endividamento. E agora o governo Lula está tentando identificar de onde vêm as causas. Por quê? Metade do valor, eu já vou entrar nos valores, metade do valor é causa de INSS, ou seja, o governo não cumprindo com a sua função previdenciária. Então, há uma maneira de consertar isso, mas se você está num governo como o do Bolsonaro, que está desmontando o Estado, é evidente que o número de direitos que o cidadão vai ser privado de obter vai crescer e com isso vai aumentar as causas perdidas pelo Estado na justiça. Dito isso, o Bolsonaro vota essa PEC do calote e adivinha o que acontece no mercado de precatórios? Ele bomba, porque agora, Gabi, você tem um montão de gente com dívida a receber sem saber quando vai receber. Os escritórios de advocacia se unem a bancos, afinal, lembre-se, os escritórios de advocacia ajudam as pessoas a ganhar essas ações contra o Estado. Então eles sabem quem que ganhou esses precatórios. E eles se unem a bancos, fundos de investimento, gestoras de ativos lá da Faria Lima, e eles fazem o quê? Eles se aproximam dessa pessoa e com a incerteza do pagamento, eles jogam o preço que eles pagam por esse precatório lá embaixo.
Então, uma pessoa dentro do exemplo que tinha ali 100 mil reais para receber, em vez de receber os 50, 70 mil que ela poderia, né, exigir para entregar esse direito, ela passa a receber 28. Quando começou esse movimento, já lá em 2015, 2016, ou seja, bem antes de ter essa PEC do calote, já havia indicação de deságios assim, de 80%. Ou seja, a pessoa que tinha 100 mil a receber, recebia 20. Mas o Paulo Guedes montou esse arranjo dos precatórios com um motivo muito claro em mente, Gabi. Era o quê? Usar precatórios para adquirir ativos do Estado. Olha como funciona o jogo. Sai uma quantidade enorme de precatórios, vai um grande banco, um grande fundo de investimento, e aqui eu não estou falando de banco comercial, tá? Que é o que ficou implícito na fala do Ciro. Falando de banco de investimento, que tem dinheiro pesados. E ele vai lá e adquire esses precatórios com um preço muito baixo, prometendo um preço muito elevado, e com esse dinheiro de precatório, né, esse ativo, ele vai lá e compra ações do Estado. Um número que saiu na época da privatização da Eletrobras, já agora em 2020, é que 8 bilhões em precatórios, 8 bilhões, comprariam 43 bilhões em ações da Eletrobras. Olha o salto de valor. Exatamente porque é um excelente negócio. Você compra esse precatório a um preço muito baixo, só que quando você vai trocar pelo ativo de Estado, você troca pelo valor cheio. Este é, na minha visão, o real escândalo, Gabi. Este é o escândalo que estava colocado e que o Ciro não apontou. E aí eu vou te dizer, em agosto do ano passado, adivinha quem foi na imprensa e falou: precisamos colocar limites ao quanto bancos, fundos de investimento podem usar de precatórios para adquirir ativos do Estado. Sim, o mesmo que foi acusado de fazer essa falcatrua foi o ministro Fernando Haddad. Começou a colocar limites em quanto se poderia usar de precatórios para adquirir ativos do Estado. Mas não termina aí. Depois da medida, o governo Lula assume o poder e já no início do ano fala: a gente tem que resolver essa bomba dos precatórios. O próprio Paulo Guedes chamou isso de meteoro. Só que é da característica daquele governo de incompetentes e ineptos de empurrar o problema para frente. E eles fizeram isso, mesmo que eles ganhassem as eleições, eles estavam empurrando o problema para frente, eles iam ter que lidar com isso. Que aí resolve depois. O governo Lula assume e diz: temos... Exato. Temos que resolver esse problema. Muito bem. Inicia um processo a partir de setembro de tentar ver como que se pode antecipar esses pagamentos. Se vai ser despesa financeira ou despesa orçamentária primária, como que ele vai entrar no orçamento. Tá? Inicia um longo processo com artigos de opinião na imprensa, todo mundo se colocando a favor de antecipar. Eu, pelo menos, não me lembro de ter lido um artigo em que alguém falava: não pague, empurre isso lá para frente. Sabe por que não, Gabi? Porque empurrar lá para frente significa aumentar o gasto público financeiro em 34 bilhões de reais, só em juros e correção monetária. Atrasando, com taxas de juros como a gente tem no Brasil, isso é uma enormidade. Tá? Então todo mundo falando assim: vamos antecipar. Um processo vai e vem e tal. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, que não foi citada na acusação do Ciro Gomes, é ela quem opera a negociação junto ao Supremo Tribunal Federal, que está julgando 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas foi feita e apresentada pelo partido de quem? Do acusador Ciro Gomes, o PDT. O PDT apresenta uma ação direta de inconstitucionalidade criticando a emenda constitucional aprovada pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, que são 2, a 103 e a 114 de 2021, e o STF, né, provocado, responde. A negociação ocorre via Simone Tebet. Em 23 de novembro de 2023, o ministro Luiz Roberto Barroso tira o assunto do plenário pedindo vista. Devolve alguns dias depois para que André Mendonça retire novamente de pauta pedindo vistas. No dia 29 de novembro de 2023, André Mendonça devolve ao plenário e o assunto é votado no dia 30. Tudo isso está em manchete de jornal, Gabi. Não tinha nenhum sigilo. Todo mundo sabia que o debate estava sendo encaminhado para uma aprovação e para um pagamento. No dia, mais ou menos 12 de dezembro, o Ministério da Fazenda, junto com o Ministério do Planejamento, apresentam uma medida provisória indicando o pagamento. Tá? Muito bem, por que eu estou salientando tudo isso?
não há nenhum momento na minha leitura a possibilidade de ter havido vazamento de informação, porque era algo de ampla publicidade. Todo mundo estava conhecendo. Eu não estou dizendo que eu estou correto, eu estou dizendo que as informações a que eu tenho acesso não apontam nenhum indício ou oportunidade de vazamento de informação sigilosa e privilegiada. Esse é o ponto central, privilegiado. Adivinha, só para terminar, qual foi o resultado de o governo Lula colocar um basta nisso que estava acontecendo no mercado? Sabe aquele desconto que chegava a 50%, 60% e que onerava exatamente o detentor do precatório? Ele caiu para 24%. Ou seja, quem estava vendendo o título que valia 100 por 23, 40, passou a vender por 74. Gerou um benefício para o detentor do precatório, porque o mercado ficou inflado, porque o pagamento estava certo e iria ocorrer. Então é isso, é a maneira como eu consegui compreender o que estava em jogo, e novamente, para a gente não banalizar o Estatuto da Denúncia, para a gente não tornar esse lavajatismo retórico, essa maneira de fazer um denuncismo vazio, uma prática da nossa democracia, porque isso já causou muito mal ao país. Roncalha, mais didático do que isso, impossível. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta para você aqui, porque isso inundou as redes sociais nessa semana, acompanhado de muita desinformação, inclusive. Então, eu acho fundamental a gente fazer esse trabalho aqui. Eu acho que é nosso dever também, com um conhecimento e com a nossa sociedade também, com a nossa comunidade aqui no ICL. Quero agradecer sua presença aqui mais essa semana. Muito obrigada, querida. É sempre um prazer. Um beijo e até a próxima. Muito obrigado, Gabi. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer. Eu me dediquei muito para entender o que aconteceu, porque eu fiquei muito preocupado com essa acusação e essa denúncia. E eu acho que sempre que houver indícios de corrupção, a gente precisa investigar. Não se trata disso. Se trata de fazer uma acusação séria, grave, e ir atrás, mas com os indícios adequados para a gente não apenas inflamar a sociedade num contexto já tão inflamado como a gente está vivendo, particularmente no ano eleitoral. Então, agradeço muito a oportunidade de poder dar a minha contribuição esclarecendo como eu entendo esse caso. É isso, com muita responsabilidade, como você sempre faz no seu trabalho, Roncalha. Obrigada, é um prazer, querido. Obrigado. Até mais. Lembrando a você que a nossa websérie está disponível, A Máquina de Moer Reputações, está sendo um sucesso, inclusive essa nova produção exclusiva aqui do ICL, sobre as táticas da extrema-direita para atacar sistematicamente símbolos dos direitos humanos, como a Marielle, como a Maria da Penha e também o Paulo Freire, São 4 episódios, inclusive, que a gente aborda essas questões envolvendo esses personagens. Então, é uma série exclusiva para assinantes do ICL. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, você ainda tem essa oportunidade para acompanhar essa série completa. Em detalhesicl.com.br você pode se inscrever, fazer a sua assinatura do ICL aqui para assistir todos os nossos trabalhos e também para ter acesso aos nossos cursos, Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã no YouTube. Na sequência, agora você fica com Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite tem ICL Notícias, segunda edição. Bom final de semana para você, até segunda-feira. Paulo Freire se tornou o maior alvo dos ataques de ódio dos extremistas. É preciso lembrar quem foi Paulo Freire e defender o legado de luta dele por um país mais justo. Não perca o episódio final de mais uma produção original ICL, Máquina de Moer Reputações. Paulo Freire, o homem que ensinava, vai mostrar por que um educador nordestino se tornou o bode expiatório do ódio da extrema-direita e como as histórias falsas que contam sobre ele favorecem aos poderosos. A mais nova série documental do ICL está disponível na íntegra, só para assinantes. Acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura.